Essa programação, 11 horas e 12 minutos. Bruno Musa aqui com a gente na nossa bancada. E você estava falando, Bruno, inclusive no bloco passado, a respeito desse movimento da curva de juros. Ontem a gente viu a abertura da curva de juros, hoje novamente. E interessante que nas últimas decisões e interações de integrantes do Banco Central com o mercado, tem se falado muito sobre dar guidance e não dar guidance, o Galípolo falou disso, o Roberto Campos Neto falou hoje que não tem essa intenção de ficar dando guidance, mas aparentemente estão dando, né? Porque o mercado está precificando alta de juros. Queria entender um pouco da sua visão, né? Esses argumentos, Banco Central tem argumentos depois de um IPCA 15 tecnicamente ali dentro do esperado pelo mercado, as últimas interpretações sobre a questão fiscal que a gente está comentando, mas o governo tem segurado um pouco as palavras, segurado um pouco as visões. O Banco Central vai atender ou deveria atender a pressão do mercado e fazer uma elevação de juros profilática? Bom, vamos lá. Eu particularmente não sou muito adepto de ficar levando ao pé da letra cada palavra dos burocratas, porque eles dançam conforme a música. Você vê nas últimas semanas, o próprio Galípolo foi muito mais hawkish, né? Ele veio a público falar abertamente que poderia e que provavelmente subiria a taxa de juros. Todos os bancos vieram também e mudaram as suas perspectivas, muitos deles, Itaú, inclusive, colocando o Selic a 12%. Ao invés de olharmos e criarmos o hábito de olhar palavras dessas pessoas que fazem parte do establishment e que muitas vezes falam para tentar satisfazer os anseios e as necessidades de manter um mercado menos volátil, o que no Brasil é muito difícil. Vamos lembrar que há poucos dias o dólar futuro bateu 5,80 e agora, nesse exato momento, está 5,53. Ao invés de ficarmos olhando isso, e veja que o próprio Galípolo mudou um pouco o discurso nos últimos dias, já, digamos, um pouco mais suave na necessidade ou que irão subir a taxa de juros. Repito, eu particularmente acho que não subirão na próxima reunião do Copom, que acontece dia 17 e 18 de setembro, daqui 2 semanas, né? Ao invés de olharmos isso, essas palavras que mudam, dançam conforme a música, olhemos os números. O que o mercado está precificando? Quem é o mercado? O mercado não necessariamente é uma pessoa sentada aqui atrás da mesa, mas vamos olhar os números, onde lá estão as verdadeiras expectativas do que as pessoas estão fazendo por livre oferta e demanda com o seu dinheiro. Então, ao olharmos aqui a taxa de juros, janeiro 25, por exemplo, ela já está sendo precificada acima de 10,90. Vamos lembrar que a Selic está 10,5. Então, o mercado está precificando que por conta da inflação, mesmo que o IPCA 15 de ontem veio um pouco, digamos, comportado, apesar do Roberto Campos Neto no discurso agora, que está acontecendo enquanto nós estamos falando aqui, ele falou que a inflação de serviços pelo mundo continua sendo pressionada e que a economia no Brasil forte, muito por conta do fiscal, como a gente falou aqui no comentário anterior, vem se mostrando aquecida. Essa economia aquecida, ela também pressiona a inflação. Então, de novo, ao invés de olharmos e criarmos o hábito de olhar as falas de um burocrata que mudam, dançam conforme a música, para satisfazer os anseios de alguns, olhemos as expectativas do mercado. O próprio mercado está dando uma clara necessidade de uma possível e provável, que eu não acho que vai acontecer, alta de juros. E o dólar continua pressionado, né, gente? Bruno, você trouxe um ponto importante, inclusive falando ali dessa mudança, talvez um pouco do tom do próprio Gabriel Galípolo, né? Queria entender um pouquinho, o tom duro teria sido alinhado anteriormente com Lula e Haddad, ou essa mudança agora, de fato, foi primeiro conquistei o mercado, muda um pouco do tom, foi uma mudança meio que abençoada ali por Lula e Haddad para conseguir mesmo essa vaga aí de presidente do Banco Central? Eu acho que está muito alinhado com isso, viu, Paula? Porque, vamos lá, eu não duvido, e aqui, de novo, é uma opinião Bruno Musa pessoal, não tenho indícios de absolutamente nada disso, é uma opinião minha. Se você sobe os juros de 10 para 10,75 ou baixa para 10,25, os efeitos na ponta final do crédito são praticamente irrisórios. A gente viu ontem o CEO do Santander falando que o spread de crédito, 20% a 30% desse spread está por conta dos impostos. A gente tem baixa competitividade no Brasil. A gente tem o governo que toma grande parte da disponibilidade do crédito. Então, os bancos preferem emprestar para o governo, que tem um risco menor do que emprestar no varejo. Enfim, a gente tem uma série de conceitos estruturais aqui que faz com que a taxa de juros na ponta final seja muito mais alta do que a taxa de referência Selic.
Então, subir para 10,75 ou baixar para 10,25, na minha opinião, a ponta final fica praticamente zerada, não muda nada. O crédito continua muito mais caro, bem acima dos 10,5. Eu não duvido, e repito, é uma opinião minha, que o Lula arquitete entre os 4 que lá estão, inclusive o Galípolo, para subir a taxa de juros, não digo agora ou manter como vem mantendo, mas não cortar como eles fazem da boca para fora, porque eles sabem que se corta a taxa de juros e os Estados Unidos mantém ou corta menos, que deve começar a cortar já em breve, o dólar tende a disparar. Se o dólar tende a disparar, a pressão em cima do governo deles é maior. Então, eu ousaria dizer, não me espantaria, que eles arquitetam entre eles, porque o Lula sabe que não tem espaço para cortar os juros, porque ele é fiscalmente irresponsável. E aí eu acho que sim, o Gabriel Galípolo enfraqueceu um pouco esse discurso de que subirá, porque ele quer ganhar essa indicação que está sendo postergada, mas na minha opinião já está claro que será o Gabriel Galípolo. Bruno, hoje o tempo está um pouco mais curto aqui, já quero pedir suas considerações finais, por gentileza. Como sempre, eu vou deixar aqui que a gente tire a nossa, entre aspas, preguiça ou tranquilidade de que outras pessoas comentem a própria economia, conheça a fundo, porque ela te impacta diariamente, para que cada vez mais você não fique na narrativa A ou B, ou que acredita nas minhas palavras, ou na da Paula, ou do Felipe, ou de ninguém. A gente está aqui dando opiniões baseado em fatos que estão acontecendo, mas é importante que você também tenha a tua própria opinião, para que possa não cair nessas narrativas falsas. Quem paga a inflação na ponta final somos todos nós, gente. Então, defender soluções curto-prazistas inevitavelmente nos levará a um caminho mais inflacionário no médio e no longo prazo. Maravilha, Bruno. Quero agradecer, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, gente. Grande Bruno Musa, trazendo aí pontos importantes aqui pra gente, discussões relevantes, inclusive 11h19.